Muitas das vezes você fica pensando, se eu pudesse ter feito diferente, nesse grande jogo da vida que estamos constantemente correndo, mas é uma luta diária com persistência para você se manter de pé, de cabeça erguida para sair do zero. Você continuará acreditando em você, mesmo que a realidade esteja totalmente diferente. Infelizmente, os obstáculos aparecerão junto das dificuldades, vem tristeza, desânimo, isso pode fazer você cair várias vezes. Mas você é perseverante, você herdou a força da fé de Deus e ela habita em seu coração. Estamos dando pequenos passos, aos poucos estamos trilhando o caminho incrível iluminado de volta para casa. Sua oração tem poder. Mesmo que os médicos tenham te dado um diagnóstico ruim, não se desespere nem fique com medo. Você vai desenvolver interiormente um espírito de poder, amor e equilíbrio através da sua oração e da sua dedicação da palavra de Deus. Você se aproximou de Deus da forma que Ele planejou. Ele vai te conduzir nesse caminho da verdade que é Cristo em você. Não desanime, permaneça e essa palavra dará vida e vida em abundância. Somente continue. Os desafios vão vir, os obstáculos aparecerão, mas isso será só um detalhe na sua vida. A partir de agora, você tem a força de Deus permanecendo em você. Você saiu de um lugar para o outro. Olha que maravilha, você não desistiu, você continua acreditando na fé que vence o mundo, que vence seus medos, suas dúvidas, toda incerteza do seu coração. Hoje seu coração está totalmente voltado para Deus. As bênçãos vão chegar, vão transbordar os cestos, eles virão cheios de peixe, de pão e de frutos do céu, porque você acreditou de coração naquele que acredita em você. O impossível vai acontecer, então viva o céu e chute longe. Olá, povo de Deus, família de Deus, irmão e irmã, nós estamos aqui sempre compartilhando dessa mensagem, dessa palavra que nos alimenta. Lembra que você é um ser espiritual e você precisa desse alimento para você se manter firmes aí nos dias maus, né? Porque o mundo é mau. Mas se você tivesse esse alimento no teu coração, né? Esse adubo espiritual caindo nessa sementinha, que é a medida de fé que está no teu coração, lembra que você vai nascer do Espírito. Você vai nascer. Se você ainda não nasceu, você vai nascer, mas você só consegue nascer quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, meu irmão, porque somente ela é alimento certo para a tua vida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então lembra que você precisa desse alimento para você se manter firmes aí nos dias maus. Porque você vai entender que a verdade está em Cristo, porque nele se cumpre tudo, né? Nele é toda a supremacia em Cristo, né? Então a gente está aqui sempre compartilhando dessa mensagem, dessa palavra, para nos manter firme aí, né? Como igreja de Deus, como noiva de Deus, como templo do Espírito Santo, porque essa casa espiritual, ela está edificada sobre esse alicerce, que é a rocha, que é a nossa força, é a nossa coragem, é o nosso escudo, meu irmão. Aqui você está revestido de toda a armadura espiritual de Deus para você se manter firme aí nos dias difíceis, né? Nas circunstâncias que podem acontecer ou que você pode estar passando nesse dia. Mas lembra que Deus é por você. E Ele está com você, independente de circunstância, meu irmão. Você pode estar em fartura, você pode estar em necessidade, você pode estar bem alimentado, você pode estar com fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é que me mantém de pé nesses dias aí que possam vir e que possam me abalar, né? Exteriormente, porque interiormente tem uma força aí se renovando dia após dia aí para me manter de pé aí, como um soldado de Cristo, né? Você é um soldado aqui guerreiro, valente, e você vai guerrear com essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é ela que nos mantém de pé. Essa palavra que quando você declara, meu irmão, você tem vida, né? É uma palavra que tem poder sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre esse mundo, porque você está pronunciando um poder que é tremendo em nossas vidas. Lembra que quando Deus criou os céus e terra, foi pela palavra, né? Então, quando Ele fala, meu irmão, Ele cria. Então, lembra que a mesma autoridade que Ele tem, Cristo tem, e Ele te deu por meio de Cristo, através do Espírito Santo. Então, vamos declarar essa palavra e começar a chamar a existência as coisas que não existem como se existisse, porque você vai viver pela fé.
O meu justo viverá pela fé e nós não vamos retroceder. Você não é o que duvida e olha para trás, você é o que crê e ergue a cabeça e levanta e anda, meu irmão. Vamos andar na direção da cruz, que é lá que nós vamos o quê? Morrer para esse homem natural, para essa carne pecaminosa e viver para Deus, porque você foi crucificado para esse mundo e o mundo foi crucificado para você. E você não vai viver mais por seus desejos e paixões da carne, satisfazendo essa carne pecaminosa aí, porque tem um pecado na tua carne que vai o quê? Que vai te enganar, meu irmão. Lembra que o pecado está na carne. Então a gente não pode ser mais conduzido por esse pecado, não, porque esse homem natural, ele está morto, crucificado, enterrado, não existe mais, porque é Cristo que vive em nós, né? A vida que nós vivemos no corpo, nós vivemos hoje pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por mim e por você, tá? Então eu queria falar com você a respeito de 2 contextos aqui das Escrituras Sagradas de Deus. Aí a gente tem que entender o seguinte, né? Qual é a diferença, qual é a semelhança, na verdade, que tem quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo diabo e quando os hebreus saíram da escravidão do Egito para a terra prometida, mas não chegaram, né, meu irmão? Por causa de muita coisa aí que nós vamos comentar no decorrer desse vídeo. Por quê? Tem muita coisa em comum aqui, gente. Se a gente for comparar uma coisa com a outra, é como se Deus estivesse falando assim, um exemplo. Olha só, lá no deserto, eu dei tudo para vocês comeram maná, vocês comeram as cordonizes que caiu do céu. Então, né, no dia frio, ele tinha lá aquele fogo que acompanhava aquela multidão. Então, no dia de quente, no dia quente, no caso de sol, né? Ele tinha aquele paredão de sombra, né? Porque estava no deserto, então Deus não deixou que nada faltasse para aquele povo. Mas mesmo assim eles não reconheceram, eles ficaram murmurando, reclamando, né? Desprezando a bondade de Deus sobre a vida daquele povo, né, meu irmão? Então, vamos aqui para essa passagem de Lucas 4, verso 1, que diz o seguinte: Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. Primeira coisa, Jesus estava cheio do Espírito de Deus. Então, quando você viver, meu irmão, tudo que Deus já planejou para você, você vai estar cheio do Espírito Santo. Mas é um processo, você chega lá, você está no caminho. É árduo, mas a vitória é certa porque você tem essa fé no teu coração. Então ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, onde durante 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Veja bem, aqui ele ficou com fome no deserto, ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. O povo lá hebreu, quando saiu da escravidão do Egito para a terra prometida, eles passaram pelo deserto, ou seja, Deus está falando aqui. Gente, você sai da escravidão, você saiu da escravidão, do pecado, mas você entrou no deserto. No deserto é árido, é frio, é do mínimo ao extremo, né? Então assim, mas ele está cuidando, ele cuidou daquele povo. E aqui, quando ele disse que Jesus também... Só que aí tem um detalhe, né? Essa caminhada do Egito, da escravidão do Egito, que eles foram sair do deserto para a terra prometida, ia durar 40 dias. Mas durou 40 anos, porque eles ficaram reclamando, não reconheceram a bondade de Deus, o que Deus estava fazendo ali para aquele povo. Então Deus se irou com esse povo. Mas lembra que Jesus também foi tentado. E o que aconteceu aqui? Durante 40 dias e 40 noites ele não comeu nada. E no final desses dias ele teve fome. E o que acontece aqui? O diabo chegou para ele e disse: se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Então Deus estava mostrando, meu filho é obediente, meu filho não murmurou, ele suportou toda a fraqueza, né? Porque ele era homem, gente. Jesus era homem, ele foi carne, entendeu? Só que ele estava cheio do Espírito Santo, porque quando você está cheio de Deus, você não é aquele que duvida, você é aquele que luta até a última gota, porque você é fiel, né? Você vai se manter fiel como Deus se manteve fiel por você. Porque é Ele que habita em você, não é mais você que vive, não. Então ele está falando aqui,
quando ele estava no extremo, que ele sentiu fome, o diabo foi lá e tentou, né? Então ele falou aqui, faz com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus disse, nem só de pão, não foi isso? Se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Então ele fala assim, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Então ele sempre usa, está escrito na palavra de Deus. Então aí ele disse assim, então ele levou a um lugar alto e mostrou no relance todos os reinos do mundo. E disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Então, se me adorares, né? Ele fala assim, porque foram-me dados, né? Porque tudo aqui desse mundo, meu irmão, é do príncipe desse mundo. Então ele está falando assim, foi-me dado e eu posso dar a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O que foi que Jesus respondeu? Ele disse, está escrito, sempre ele fala, está escrito, adores o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. E o que aconteceu lá na passagem do povo hebreu, da escravidão do Egito para o deserto, né? O que foi que aconteceu quando Moisés subiu para pegar as tábuas lá dos 10 mandamentos do povo? O que foi que aconteceu? Eles pensaram que Moisés não ia mais voltar e queriam um Deus, porque né, eles não creram no Deus vivo. Eles ficaram murmurando, eles foram rebeldes, desobedientes e incrédulos. Não creram no Deus vivo. Então ele pediu para Arão fazer um bezerro de ouro. Então foi isso. Olha aqui Jesus falando. O próprio diabo falou para ele, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Porque foi-me dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Então Jesus respondeu, está escrito, adoras o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Mas aquele povo desobediente, foi o que eles fizeram? Eles pediram para Arão fazer um bezerro de ouro para adorar o bezerro lá, entendeu? Porque eles vieram com uma mentalidade do Egito amoldada ao padrão do Egito, né? Ao padrão do mundo. Não renovaram a mente, ainda estavam com mente de escravo, mas eles já eram soldados, Deus mandou marchar. Moisés, manda meu povo marchar, eles não quiseram marchar. Mas Jesus não, Jesus falou que está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Na tentação ele não cedeu, entendeu? Então aqui ele está mostrando, meu filho, ele é fiel, entendeu? Esse é o filho em quem me agrada, né? Quando ele foi revelado lá no Jordão. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, gente, olha aqui essa outra passagem. O diabo levou a Jerusalém e colocou... Ele não se conforma, né? O diabo não se conforma, ele sempre vai tentar de várias vezes, porque ele é um engano. Ele está aqui para nos enganar. Ele sempre está aqui para poder encontrar brecha, né, meu irmão? O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos e você não vai tropeçar com teu pé em nenhuma pedra, né? Porque ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Olha só, ele já tentou enganar Jesus de outra forma. Ele usou a própria palavra, que foi o Salmo 91, né? Ele não consegue te enganar de uma forma, ele vai tentar encontrar a brecha. Mas o Senhor disse, né? Jesus respondeu, dito estás, não põe à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, e lá no deserto eles colocaram à prova o Senhor deles, né? O nosso Deus grandioso, Deus de Israel, né? Então a gente não pode colocar à prova o nosso Deus, não, porque ele é justo, ele é fiel, meu irmão, e ele não vai deixar de cumprir o que ele prometeu, porque ele não é homem para mentir, né? A gente sabe disso, que ele é Deus e ele cumpre todas as promessas que ele falou e assim nós vamos se manter firme nesta palavra. Então vamos para essa outra passagem. Essa passagem fica em Hebreus 1, verso 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de maneiras diferentes a nossos antepassados por meio dos profetas, né? Moisés foi um desses. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Então veja bem, meu irmão, aqui ele está falando que você herdou, né, esse nome. Lembra que lá em Hebreus 1:9 diz que Deus escolheu Jesus dentre os companheiros dele, né, ungindo ele com óleo de alegria. Então ele está falando aqui: pois qual dos anjos de Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Por quê? Ele foi eleito, né, meu irmão? Aqui é uma eleição, começou no céu. Jesus foi eleito no céu, então ele veio nesse mundo se tornar carne. Por quê? Deus está falando aqui, ele disse aqui: tu és meu filho, eu hoje te gerei, porque você foi gerado como filho aqui de carne e osso. Então, quando ele diz assim que a palavra veio no mundo, o verbo veio nesse mundo e se tornou carne, viveu entre nós, ele está falando aqui de Jesus, que ele foi eleito dentre os companheiros dele, ungindo ele com óleo de alegria. Então, agora ele não é, ele está acima dos anjos, porque agora ele se tornou filho como você e eu, né? Ele é filho porque ele foi o primeiro, meu irmão, ele foi o primogênito dentre muitos irmãos e levou muitos à glória, né? Através de Jesus, ele nos levou à glória de Deus. Amém. Então, ele diz aqui: pois qual dos anjos de Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será o meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, olha aqui, ele introduziu o primogênito no mundo, porque ele foi eleito, ele já estava pronto para vir nesse mundo, ele foi o primeiro filho, porque Deus escolheu ele dentre os companheiros dele, ungindo Jesus com óleo de alegria para se tornar filho aqui, como nós, como carne. Então ele está falando aqui, ainda quando Deus introduz, né, o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Nossa, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso quando a gente começa a ter esse entendimento da palavra, que Jesus teve que vir nesse mundo como carne, para quando ele matasse essa carne, ele condenasse o pecado na carne dele, né? E a partir daí nós íamos ter vida. Você ia ter uma aproximação direta com o Pai de novo, porque Jesus, ele te deu isso. Você herdou. Lembra que você herdou isso, meu irmão, de Cristo, por meio de... Porque assim, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você herdou. Quando ele morre, você herdou essa herança da nova aliança do seu sangue. Você herdou hoje, você tem isso. Se você se apropriar dessa palavra, se você viver declarando, praticando essa palavra, você vai viver como filho. Você vai viver nesse mundo como filho de Deus. Então, continuando essa passagem lá de Hebreus 3:7, o que ele diz? Assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, como a saída da escravidão do Egito para a terra prometida, porque eles se rebelaram, porque endureceram o coração, meu irmão. Não trocaram esse coração de pedra, continuaram com o coração de pedra, porque somente depende de você ter essa atitude de tirar esse coração de pedra, de matar esse velho homem, né, com Cristo. Deus fez a parte dele, Jesus fez a dele, agora falta você fazer a sua, porque nós vamos fazer aqui, né? Nós estamos aqui com esse objetivo de fazer a nossa parte. Então ele está falando aqui, assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Durante o quê? Durante o tempo da provação no deserto. Lembra de Jesus lá? Ele foi provado lá no deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele não comeu nada e no final desses dias teve fome. E ele foi tentado pelo diabo. E aqui ele está falando, né? Durante o tempo da provação no deserto. Isso aqui já é lá do povo do Egito. Então, no tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Olha aí Deus falando. Então a gente compreende que ele está falando aqui.
Lá no deserto, vocês endureceram o coração, vocês não ouviram o Espírito Santo, né? Vocês se rebelaram contra o meu profeta Moisés e vocês não perceberam que quando o mar se abriu, né? Os hebreus tudo atravessaram ali, então os muros de Jericó caíram. Então, olha, gente, Deus fez muitas coisas maravilhosas, mas se realmente a fé, se essa nossa fé, que nós, se realmente a fé fosse estimulada pelos milagres, né, meu irmão? Eles tinham tudo sido salvo, né? Eles não tinham morrido no deserto, mas a gente já entendeu aqui que a fé, que os milagres, elas não deixam você desenvolver fé, né? Não é milagre que faz a fé crescer, e sim a tua vontade de viver essa palavra de fato, né? Você querer mesmo se apropriar dessa mensagem. Então ele está falando aqui, por quê? Ele diz o seguinte: por isso fiquei irado contra aquela geração. Veja bem, aquela geração lá, ela morreu no deserto. Porque o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Gente, quem é o nosso caminho aqui? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele está falando aqui: por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Jesus é o nosso caminho. E ele ficou irado com aquela geração. Mas lembra que essa geração é a geração o quê? Do povo eleito de Deus. Lembra que lá em Pedro, 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, exclusividade de Deus e propriedade de Deus, meu irmão. Então você entendeu que, né, você, essa geração que nós estamos, povo eleito de Deus. Você, essa geração, ela vai ser abençoada para a honra e glória do seu nome. Então, quando ele fala que aquela geração lá não entrou no descanso dele, por quê? Foram desobedientes. Então, assim jurei na minha ira. Olha aí. Jamais entrarão no meu descanso. Então, lembra bem que o seu descanso é Cristo. Eles não entraram no descanso de Cristo. Então, ele está falando aqui: embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, lá em Efésios 2,10 diz que você é criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos, meus irmãos. Então ele está falando aqui: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, né? Então aqui você tem que entender que não entraram no descanso de Deus. Esse descanso é o abrigo, né? O abrigo do Altíssimo, é o esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Eles não entraram nesse descanso, meu irmão, porque eles não se esconderam com Cristo em Deus, entendeu? Não se revestiram desse novo homem, dessa armadura espiritual e aí se mantém inabalável. Não, porque foram incrédulos, foram desobedientes, murmuraram, reclamaram, não entenderam o que Deus fez durante 40 anos, todos os milagres que Deus fez lá no deserto, não creram nisso. Então, como é que... Não tem outra, né, meu irmão? Você vai morrer no deserto, infelizmente. Então, ele está falando aqui: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Veja bem quem está falando. Não seja esse velho homem, não seja um homem insensato. Você tem um coração do velho homem que é enganoso, você tem que matar, tem que tirar esse coração de pedra e ser revestido desse coração bondoso e generoso, que é o coração de carne, que é o coração de Jesus. Então ele está falando aqui: cuidado, irmãos, para que nenhum de nós tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós podemos ser endurecidos, meu irmão, por esse engano. Porque o engano, o pecado, né? O príncipe desse mundo, Deus dessa era, só tem o poder de nos enganar, porque o pecado está na nossa carne. Mas você não vai se deixar enganar, não. Porque você não vai se deixar ser mais endurecido, porque você vai trocar esse coração de pedra, né? Aí você me pergunta: Kelly, mas não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, né? Mas Deus fez isso para mostrar o seu poder. Simplesmente isso.
Porque vamos compreender esse outro contexto aqui de Romanos 9:11, que diz o seguinte. Lembra daquela passagem que quando os gêmeos nasceram, que ele fala: todavia, antes que os gêmeos nascessem, fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Olha a eleição, viu? Você é um eleito de Deus, sacerdócio real, povo santo, exclusividade do Pai. Então está falando aqui: todavia, antes que os gêmeos nascessem e fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho, que foi Esaú, servirá o mais novo, que foi Jacó. Então está escrito, né? Como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Então aqui a gente compreende que Deus, ele já te escolheu, meu irmão. Ele já te escolheu aqui. Antes de você nascer, você tem que realmente, se você for um eleito, você vai se aproximar dessa fonte, você vai se alimentar desse pão da vida, dessa fonte a jorrar eternamente na sua vida, que é essa água, né? Que você vai beber, porque você creu em Deus. Então ele está falando aqui: então o que diremos, né? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus, né? Aí Paulo fala: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro vaso para fins desonrosos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição? Porque, meu irmão, lembra bem que ele suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição. Então, o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como muitos julgam, né? Ao contrário, Ele é paciente, meu irmão, conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque como diz na palavra, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não se engane, porque de Deus não se zomba. Então Ele é sempre justo e Ele sempre cumpre a sua palavra. Então aqui Ele está falando que Ele suportou com grande paciência os vasos da sua destruição. Quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua misericórdia, que preparou de antemão a glória, ou seja, a nós, a quem chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E o que acontecerá? Que no mesmo lugar em que se declarou: vocês não são meu povo, vocês serão chamados filhos do Deus vivo, né? A gente compreende, gente, que você é um povo de Deus, você é um sacerdócio real, nação santa. E ele continua aqui, né? Que diremos então? Os gentios que não buscavam uma justiça obtiveram uma justiça que veio da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, todo que nela confia jamais será envergonhado. Aqui a gente compreende que, infelizmente, somos o que? Endurecido pelo engano do pecado, meu irmão. Não culpe mais Deus, não culpe mais Deus, porque você não pode ser. Porque assim, você tem que entender que se você não se aproximar de Deus, porque aqui é eleição, você vai querer se aproximar de Deus se você for
um escolhido, se Jesus já te escolheu tirando você desse mundo, porque você quis se aproximar dele, a partir do momento que você se aproxima dele, você já é justificado, você é limpado, você é lavado, você é redimido, você é purificado, meu irmão, você se transforma. É aquela transformação da água por vinho, não tem. Quando você se aproxima de Deus, você se transforma, você não continua aquela pessoa que você era no passado, você é outra pessoa. Quem conviver com você vai ver nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras, na forma de se vestir, na forma de se portar. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Então, quem está falando, você não pode mais culpar Deus, né? Porque é você que é endurecido pelo engano do pecado que habita no teu corpo, porque você não quis matar esse velho homem, você não quis crucificar ele com Cristo, você quer viver para esse velho homem, satisfazendo os desejos e paixões desse velho homem. Então você vai continuar semeando para a carne, meu irmão, e você só vai colher derrota, você só vai colher dúvidas, incerteza, destruição, tudo que não se aproveita você vai semear, porque infelizmente são coisas que nos entristecem, né? A gente semear para a carne, isso é coisa mesmo difícil. Então aqui você compreende que você agora é um vaso da misericórdia de Deus. Você vai fazer, né, essa sementinha, né, essa medida de fé que está no teu coração, vai nascer para a honra e glória de Deus, porque vai ser uma atitude sua, meu irmão. Porque você vai se render, você vai rasgar o coração para Ele, você não vai rasgar as vestes, você não vai se mostrar exteriormente. Deus, Ele olha o coração, Ele sonda o coração. Diz na palavra dele que a palavra dele ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga as intenções e pensamentos do nosso coração. Aí você acha que você vai esconder alguma coisa de Deus? Você não esconde nada de Deus, nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto para que nós haveremos de prestar conta, meu irmão. Então não se engane, viva essa palavra, medite essa palavra e pratique ela. Porque a diferença nossa para aquele que se disfarça de anjo de luz, aquele que finge ser servo da justiça, é que nós praticamos e eles não praticam. Eles não praticam o que declaram. Eles ficam só na declaração. Entendeu? Mas diz na palavra que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Entende? Então olha aqui, Hebreus 3,15, o que ele fala, meu irmão? Por isso é que se diz, né? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Porque eles endureceram o coração na rebelião por causa do pecado, que eles não entenderam, não quiseram ouvir, fecharam os olhos, né? Tamparam os olhos, fecharam os ouvidos, não ouviram com os ouvidos, nem viram com os olhos, né, meu irmão? Então aqui, ó. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, e contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foram aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar, né? Então é triste saber que alguns não vão conseguir entrar na terra prometida, né? Lá nos céus, no dia que Jesus voltar para buscar seu povo, não vão conseguir entrar por causa da desobediência, por causa da incredulidade no coração, meu irmão. Infelizmente, muitos vão ficar por lá de fora, muitos vão ficar batendo na porta e vão dizer, Senhor, Senhor, abre a porta. E Jesus vai dizer, afaste de mim vocês que praticam mal, a verdade é que nunca os conheci. Isso vai ser muito triste, muito triste. Mas está escrito. E se você não despertar do sono, se você não levantar e andar e seguir o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo, você vai ficar para trás. Infelizmente, é triste de falar isso, mas é a realidade, é a verdade, né, meu irmão? E a gente tem que se manter firme nesse alicerce, nessa palavra que liberta, que transforma, que nos molda e que nos dá vida, ânimo e encorajamento para a gente se manter sempre de pé, em meio às dificuldades, às circunstâncias, porque quem nele confia jamais será envergonhado. Então vamos para essa outra passagem aqui, Hebreus 4:2, que diz o seguinte:
As boas novas foram pregadas a nós tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós que cremos é que entramos naquele descanso, conforme diz a Escritura. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Mas o que acontece é que nós aqui somos o que confessa com a boca e crê com o coração, porque como diz na palavra, se você confessar com a boca que Cristo é Senhor e crer no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Então é isso, meu irmão, você entendeu que você tem agora um sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele que nos fortalece. Ele passou por toda a provação no deserto, por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então você entende aqui que tem muito a ver, tem muita semelhança a provação lá do povo hebreu saindo da escravidão do Egito para a terra prometida, com Jesus, que também foi provado no deserto, mas Jesus ele passou todas as provações, porque ele já estava pronto, meu irmão, o Espírito está pronto. Então Jesus ele foi cheio do Espírito e ele provou que ele podia ser fiel sim. E você vai ser fiel porque você está conectado na videira verdadeira, você se uniu a Cristo, vocês são uma só carne conectada em um só coração, em um só propósito, porque Deus chamou esse povo para o arrependimento. E hoje você vai se manter firme, você vai se manter permanente, meu irmão, nessa palavra, nesse alicerce, nessa estrutura, né? Você é um edifício, uma casa de Deus edificada na rocha. Nós vamos se manter firme, sempre perseverando, lutando com toda essa armadura espiritual que Deus nos deu. É uma realidade. Hoje você vai lutar, você vai batalhar, mas não com a tua força, mas com a força de Deus que Ele te deu, que está na tua mente e no teu coração. Lembra que você vai fazer esse corpo, que é escravo do pecado, ser teu escravo. Você não vai ser escravo do seu corpo, dos seus desejos e paixões da carne, mas você vai fazer seu corpo ser escravo de você, escravo da justiça, porque é uma justiça que vai te trazer a obediência e a santidade, né, meu irmão? Você vai ser obediente agora e você vai trazer, e você vai se santificar por meio da tua obediência a Cristo, né? Porque você se uniu a Cristo, você é um com Ele, então você é um homem bom, porque um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, porque você não é mais um homem mau para guardar coisas ruins desse mau tesouro que está no coração, porque você vai falar, meu irmão, do que está cheio o coração. E o que é que está cheio o teu coração? De coisas boas e de coisas ruins? Porque se você semear com o Espírito, você vai colher a vida eterna, porque você vai ser obediente, você vai semear vida, que você vai falar. E você vai chamar a existência coisas que não existem como se existisse. Porque você tem o quê? O seu exemplo do seu pai Abraão, né? Pai da fé. Então você vai se permitir e vivenciar esse relacionamento que é um processo, uma vivência diária, mas é lindo, é incrível, é transformador, é libertador, e nós estamos aqui compartilhando dessa palavra, dessa mensagem que vai nos manter firme até o momento oportuno, até o momento que Deus vai fazer tudo acontecer, tudo ser revelado, né? Tudo vai ser revelado no tempo de Deus, como Ele planejou, como Ele predestinou para cada um de nós. Recapitulando toda essa mensagem, toda essa palavra que nós declaramos aqui, você entende que tem muita semelhança lá o povo do Egito, quando saíram da escravidão do Egito para a terra prometida, passaram pelo deserto, só que eles morreram no deserto porque viveram reclamando, murmurando, não creram na palavra de Deus por meio do profeta Moisés, né? Que Moisés era o profeta ungido por Deus, porque ele falava com o povo através de Moisés. Então eles não amoleceram o coração, endureceram o coração pelo engano do pecado, né, meu irmão? E aqui você vê que Jesus, ele se manteve firme, porém sem pecado. Jesus, ele foi justo, ele foi fiel, ele vai cumprir tudo que nos prometeu. Então aqui você entende que quando Jesus diz que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está confirmando que Deus é fiel e ele não vai deixar
ele sofrer além do que ele pode suportar, porque ele vai dar um escape para ele poder suportar todas as coisas. Assim ele fala para nós. Então aqui nesse momento ele suportou, né, com fome, diferente lá do deserto que Deus fez cair maná do céu, cordenize do céu, para eles se alimentarem durante os 40 anos, mas mesmo assim eles não creram, eles colocaram à prova ao Senhor, nosso Deus. E aqui Jesus fala também, não põe à prova do Senhor teu Deus, ou seja, ele foi fiel. E quando ele fala que era para adorar lá no deserto, quando Jesus estava lá na sua fraqueza, o diabo falou assim, eu te darei todos os esplendores do mundo, porque foi me dado e eu posso dar para quem eu quiser. Mas gente, ele está falando para Jesus que é dono do reino dos céus, né? Jesus sabia que tudo estava posto debaixo dos pés dele, então Jesus fala, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Não foram minhas mãos que construíram todas essas coisas? Ele diz assim, povo rebelde, obstinado de coração, vocês sempre resistem, né, ao Espírito Santo. Então ele está falando aqui, eu não preciso disso, porque eu vou adorar só o meu Deus e só a Ele eu vou prestar culto. Porque ou você ama um, meu irmão, ou você vai odiar o outro. Ou você se dedica a um, ou você vai desprezar o outro. Você não pode amar a Deus e ao dinheiro. Você sempre tem que estar com um objetivo, com um foco em Cristo. O meu foco aqui, eu vou olhar para Cristo. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Eu vou seguir a direção da cruz. Eu vou morrer para esse mundo, porque o mundo foi crucificado para mim, eu para o mundo, eu morri para esse velho homem e hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus, porque eu creio no meu Deus, entendeu? Eu me arrependi, de fato, porque também, se você compreender aqui, vamos tentar compreender algo aqui, né? O batismo de João foi o batismo de arrependimento. Então, meu irmão, às vezes você acha assim, não, eu preciso ter toda aquela programação, né? Me lavar com aquela água, porque aquela água é uma encenação que você está sendo lavado, né, meu irmão? Os pecados estão saindo na água. Tudo bem que a gente vai ser batizado, né? Vai chegar um momento que cada um de vocês vão ser batizados nas águas, porque a gente quer, né? A gente quer fazer o serviço completo. Mas não é o batismo da água que te salva, é o arrependimento profundo do teu coração. Porque se você for lá naquela passagem do ladrão na cruz, ele não era batizado nas águas, ele só se arrependeu. Então, quando você se arrepende de coração, Deus ele sonda o coração e você tem a sua salvação. Por isso que fala que você pode ser salvo até no último momento de vida. Mas você não pode achar que eu vou me arrepender quando eu estiver quase para morrer, sabe? Aí Deus ele vai saber, ele sabe que é premeditado, é uma coisa que está sendo premeditada. Então ele sabe. Não pense assim, porque se tu pensar assim, tu vai ser aquele famoso provérbio: foi lavado e voltou ao vômito, né? A porca lavada volta a revolver-se na lama e o cão volta ao vômito, porque você foi lavado e você se perverteu. Você se perverteu pelo engano do pecado na tua carne, porque você se deixou levar pelos desejos e paixões da sua carne, se amoldando ao padrão do mundo. Aí você não teve mais capacidade de comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Infelizmente, você caiu da graça e se separou de Cristo, porque não é isso. Deus ele sonda no coração, a gente não pode, a gente se engana, né? A gente se engana, mas a gente não engana Deus. Porque Deus a gente não pode zombar, meu irmão, porque se você semear para a carne, você vai colher destruição, com certeza, porque o que um homem semear, isso também colherá. Então isso aqui tem que ficar bem ciente, bem entendido na nossa mente e no nosso coração. Porque se você realmente se arrepender de fato e Deus ver que isso é verdadeiro, você tem a sua salvação, independente se você foi batizado nas águas, se você fazia jejum, se você dava dízimo, tá entendendo? Que isso não conta muito. Tudo bem que se você está numa religião, você gosta dessa religião, você vai lá, você vai ajudar a igreja, você, né? Porque o pastor ele depende desse dízimo, ele depende da oferta porque ele trabalha para a igreja.
Então você vai fazer a obra porque você gosta desse ambiente, você está se reunindo ali e você quer ajudar, né? Nós estamos aqui em um só propósito, que é ajudar o nosso próximo, ajudar os nossos irmãos, independente de parentesco, de qualquer coisa, meu irmão. Mas também não é só financeiramente, não. A gente fala assim, ajudar o nosso próximo, nosso irmão. A gente pensa sempre no financeiro, não é só financeiro. É ajudar com uma palavra, com apoio, né? Ajudando, em qualquer coisa que seja. Porque a gente fala ajudar, tu acha que é só financeiramente? Não. A gente ajuda de outras formas, né? A gente pode ajudar de muitas outras formas. Então é isso, a gente tem que estar sempre firmado nessa palavra e você entendeu que você vai ser o verdadeiro adorador que Deus procura, porque Deus, ele é espírito e ele necessita que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus, ele quer um coração quebrantado, um coração rendido, um coração assim, totalmente aberto para ele entrar e fazer morada, meu irmão. Mas vai depender somente de você abrir esse coração para ele entrar. A atitude sua, agora só depende de nós. Não depende mais de Deus, não depende mais de Jesus, não. Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, agora depende somente de mim e de você, né? Viver essa palavra, crer de fato com o coração, declarando, perseverando e entender que tudo já foi consumado, foi realizado, ele já trouxe nova aliança no sangue dele. A obra consumada da cruz foi concluída, está pronto aqui, só para você praticar a boa obra, praticar, meu irmão, praticar, porque Deus fala, eu vou mostrar para vocês como se compara aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. É como um homem prudente, que cavou fundo, colocou sua casa sobre a rocha, então choveu, subiram os rios, bateram os ventos naquela casa, mas ela não caiu porque ela tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato. Então ele está falando, não seja um homem insensato, porque no dia mal você vai cair. Seja um homem prudente, declare, mas pratique. Porque você não pode ser mais ser ouvinte da palavra, você tem que ser praticante, meu irmão. É lindo aqui esse relacionamento dessa palavra, meu irmão, e cada vez mais você tem que se manter firme, né? Perseverante, permanentemente vivenciando esse elo de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo na tua vida, porque é só o início de muitas coisas, de muitas bênçãos, de muitas vitórias que Deus vai acrescentar na tua vida, porque você tem a fé que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E é nela que eu confio e é nela que eu vou perseverar até o fim, meu irmão. Então agora eu quero orar por você, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse momento, né, de estar falando de Deus, falando da palavra dele, que é uma palavra que nos alimenta, que nos mantém firme, né, perseverante, que mesmo a gente vivendo quaisquer dificuldade, obstáculo, desafio, porque o dia mal vem para todos, meu irmão. O sol, Deus diz na sua palavra que o sol nasce sobre maus e bons e a chuva cai sobre justo e injusto. Então vem para todos, mas ele diz que no dia mau a gente não cai, porque a gente tem alicerce, nós temos estrutura, você tem base, você tem raiz, que é um alimento espiritual que te alimenta, que te nutre, e você vai se manter firme e íntegro aqui, sem que nada te abale, certo? Então, Senhor, eu agradeço pelo meu irmão, eu agradeço pela minha irmã, que nesse dia o Senhor vá ao seu encontro, que o Senhor toque essas almas, Pai, que o Senhor toque o coração e que esse coração seja cheio do Teu amor, cheio do Teu Espírito Santo e que eles entendam que eles têm que se aproximar, porque o Senhor é a vida, o Senhor nos dá essa vida que nós tanto procuramos fora, porque está dentro, tudo está dentro. Você quer preencher esse vazio, você não vai conseguir no mundo, nem uma riqueza, nem carro, nem filhos, nem marido, nem ninguém vai preencher esse vazio que todos têm, somente é a parte de Deus, só preenche com o Espírito de Deus, que é o próprio Jesus em nossos corações. Então você entendeu que somente Ele te alimenta, somente Ele é suficiente, porque a minha graça te basta, a graça de Deus te basta, ela é suficiente. Então, no momento bom, no momento ruim, bem alimentado ou passando fome, tudo posso naquele que me fortalece. Então, você tudo pode, meu irmão. Se mantenha firme,
que dias melhores vão vir, porque você tem um pai, você tem um irmão e que fez tudo por você e ele vai fazer tudo acontecer no momento de Deus, no momento oportuno, tudo vai acontecer. Somente permaneça conectado na videira verdadeira, que é esse alimento que você está vivendo, que você está se transformando dia a dia. Um relacionamento é uma vivência, uma estrutura sólida, né, nessa casa edificada na rocha, e você vai se manter firme aí, que Deus é por você e seria por você. Nada nesse mundo vem contra os filhos escolhidos de Deus. Amém. Então, meus irmãos, continue aí lendo, meditando, vivenciando, se relacionando com essa palavra, porque ela é tudo na tua vida. Ela é tudo, meu irmão, pois nele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Deus, ele é tudo na nossa vida. Se você tem ele, você não precisa de mais nada, né? Você pode perder tudo nessa vida, meu irmão, mas se você tem ele, você não perdeu nada, porque ele faz você ressurgir, né? Ele faz você sair daquele lugar, daquele fundo do túnel, daquele local obscuro que você se encontrava, e ele te resgata para a maravilhosa luz, que é a luz da glória do Filho dele. Então, somente se aproxime dele, que ele vai se aproximar de você, porque você tem que ir a ele. Ele diz: se aproxime-se de mim, pecadores, limpe a mão, purifique os corações, que eu vou fazer tudo acontecer na vida de vocês. Se vocês estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, né? Jogue esse jugo, esse fardo pesado sobre mim, porque eu levei tudo na cruz. Então, meu fardo é leve e meu jugo é suave, e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês, porque eu sou humilde o suficiente. Se vocês quiserem vir a mim, vocês vão aprender de mim, porque é um desejo do coração do Pai que o Filho te revele todas as coisas. Todas as coisas foram entregues pelo Pai de Jesus, a Jesus, né? Ele diz: todas as coisas foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, se mantenha firme aí, que no momento certo, no momento oportuno, tudo vai ser revelado, tudo vai ser descoberto, né, meu irmão? Para que todas as coisas aconteçam como Deus planejou, como Ele predestinou, e assim vai ser para todo sempre, para honra e glória do seu nome. Amém. Beijo. Tchau, tchau.